Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e você já estudou o processo necessário para você hipnotizar uma pessoa. Então você sabe que você vai começar lá no pre-talk, depois do pre-talk você vai fazer o convincer, começando ali com o convincer analógico, passando posteriormente para um convincer binário. Na sequência a gente vai ter o contrato, se necessário a gente vai ter a seleção. Posteriormente a isso, a gente vai fazer a indução, que nada mais é do que a formalização de um processo que já está consolidado, que é a hipnose, né? A gente não confunde a indução com a hipnose. A hipnose, como você sabe, nada mais é do que ultrapassar o fator crítico da mente consciente e adentrar o subconsciente para a inserção de sugestões. Posteriormente a isso, a indução, você vai fazer o aprofundamento. Então vai lá implementar 1 ou 2 aprofundamentos e depois disso você entrar na fase de sugestão. E aí nessa fase de sugestão você vai poder verificar e proporcionar principalmente para aquela pessoa uma experiência sensacional, uma experiência incrível onde ela vai começar a descobrir a força e o poder da mente dela. Lembrando que nós como hipnotistas temos o dever de fazer com que a hipnose seja utilizada de maneira ética e com segurança. Que aquela pessoa que está sendo hipnotizada receba aquilo de uma maneira positiva, termine o processo sabendo que efetivamente ela viveu uma experiência sensacional. Então, a gente não está aqui falando de sugestão para fazer uma pessoa comer uma cebola. Afinal de contas, depois ela pode ter dor de estômago, vai estar com um hálito ruim, vai sentir aquele gosto ruim depois na boca. A gente não vai fazer que ela chupe 10 limões pensando que é uma laranja doce. É possível fazer isso com a hipnose? Sim, mas vai fazer isso para quê? Para fazer com que a outra pessoa se sinta mal? Eu vou fazer com que a pessoa imite uma galinha e saia cacarejando. É possível com a hipnose? Sim, mas vai fazer isso para quê se não é legal para a pessoa? Então dá para a gente utilizar as sugestões e a hipnose de uma maneira positiva, de uma maneira boa, para que a pessoa realmente viva uma experiência legal. E esse é o nosso papel como hipnotista. Mas eu quero utilizar a hipnose para fazer idiotice. Então você está acompanhando o curso errado. Afinal de contas, a hipnose é uma ferramenta poderosíssima para que a gente proporcione pontos e experiências positivas para as outras pessoas, ok? E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje eu vou falar de sugestão. E para começar a falar de sugestão, eu quero começar a falar de 2 conceitos. O conceito de homoação e o conceito de heteroação. O conceito de homoação, ele diz que a partir do momento que eu dou uma sugestão para uma pessoa, quando eu der a segunda sugestão igual à primeira, essa segunda sugestão será mais potente, vai gerar um resultado mais positivo do que aquela primeira sugestão. É como se eu fosse gerando um empilhamento, ou seja, eu dei a primeira sugestão, ela vai ter uma força X. Quando eu der a segunda sugestão igual a essa primeira, dentro do conceito de homoação, ela vai ter uma força 2x mais um ΔX. Né? Ela vai ser o dobro, ela vai ter o dobro de força, é como se eu estivesse dobrando a força daquela primeira sugestão, mas colocando um pouquinho a mais. Quando eu faço a terceira igual àquela segunda, eu vou ter isso ampliando ainda mais e assim por diante. Quando eu falo de heteroação, o conceito é bem próximo da homoação, só que aí eu estou falando de sugestões diferentes. E esse conceito é muito importante para quem quer utilizar a hipnose, por exemplo, a palestras ou para a hipnose de palco. A heteroação é, se eu dou uma sugestão e essa sugestão veio num momento posterior a uma outra sugestão que já foi aceita, essa segunda sugestão, mesmo ser diferente daquela primeira, vai ser aceita de uma maneira mais positiva, com maior intensidade do que aquela primeira. Eu vou exemplificar para ficar ainda mais claro. Até porque depois, quando a gente entrar num conceito de compounding, isso vai ficar ainda mais tranquilo para que você compreenda. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Eu fui lá e dei uma sugestão para uma pessoa de que ela está com uma pomada anestésica na mão. Então que a mão dela está completamente anestesiada. E aí eu falo para ela, olha, agora você vai pegar essa pomada anestésica e você vai passar na sua outra mão e você vai perceber que a sua outra mão vai ficar ainda mais anestesiada. Ou seja, eu dei uma sugestão da pomada anestésica nessa mão.
vou dar a mesma sugestão da pomada anestésica na outra mão. Essa minha segunda sugestão tende a ser mais potente do que a primeira. Outro exemplo, eu chego para uma pessoa e falo para ela, olha, você vai perceber quando você abrir os olhos, você simplesmente esqueceu completamente o seu nome. Dei uma sugestão de amnésia. E aí ela abriu os olhos, e aí ela, qual o seu nome? Ela, meu nome é não, vai mais embora, qual o seu nome? É P, isso, muito bem, e aí a pessoa vai lá, você 3, 2, 1, turma, a pessoa foi para o transe novamente, lembrando que a gente está falando o tempo todo de hipnose, e aí você deu novamente a sugestão, quando você abrir os olhos, o seu nome agora vai estar mais longe, ele vai ter sumido completamente, 3, 2, 1, olhos abertos. Ou seja, você deu uma sugestão de amnésia de nome, e novamente você deu uma outra sugestão de amnésia de nome. Essa segunda sugestão tende a ser mais potente ainda do que aquela primeira. Quando a gente está falando de heteroação, a gente está falando de sugestões diferentes dentro de um processo. Então, por exemplo, eu começo um processo dando uma sugestão da pessoa esquecer o nome. Ok, a pessoa foi lá e esqueceu o nome. Depois, eu vou dar uma sugestão dela esquecer um número. Novamente, a amnésia. Ela esqueceu o número. Depois eu vou dar uma sugestão de que o nome dela vai mudar. Pronto, eu estou andando, estou subindo o degrau. Bom, aí ela mudou o nome. Posteriormente, eu vou dar uma sugestão de que a partir do momento que ela olha para uma pessoa, ela começa a rir. Eu estou trabalhando agora com as emoções. E aí ela olha para a pessoa e ela começa a rir, começa a gargalhar. E aí eu falo para ela, isso, quanto mais eu encosto no seu ombro, mais você acha aquilo engraçado. Eu estou subindo. Posteriormente eu falo para ela, muito bem, a partir de agora, toda vez que eu estalo meus dedos, você sente como se tivesse como se você levasse um beliscão. Um beliscão na sua perna, um beliscão no seu braço, e aí você estala o dedo, você está subindo. Cada sugestão que você der, quando a pessoa aceitou a sugestão anterior, essa sugestão posterior tende a ser melhor aceita. Isso quer dizer o quê? Se eu vou hipnotizar uma pessoa e no primeiro momento eu já quero dar uma sugestão de que quando ela abrir os olhos ela vai ver o Silvio Santos, provavelmente essa sugestão não vai ser aceita. Agora, se eu sigo todo o processo, começando de uma sugestão mais básica, para chegar numa sugestão de alucinação positiva, que é ver algo, ou alucinação negativa, que é deixar de ver algo, nesse caso eu tenho mais probabilidade de sucesso dentro das minhas sugestões. Então, no seu processo de hipnose, sempre comece de uma sugestão básica, de uma sugestão mais comum, para uma sugestão maior. Essa maior, da alucinação, por exemplo, do ver algo, você vai ver um ídolo, ou você vai ver um dragão, ou você vai ver um duende, ou você vai ver o que você quiser, tá? Para proporcionar uma experiência legal para aquela pessoa. Você vai dar essa sugestão mais complexa depois de sugestões mais básicas. Muito importante, agora que você já está entendendo aí como você pode começar esse processo de sugestões. E você vai ver isso na prática, depois eu vou colocar vídeos aqui para vocês verem essas sugestões na prática. Mas muito cuidado com as sugestões que vocês derem, tá? Muito cuidado. Exemplo, digamos que você está na rua hipnotizando uma pessoa e você dá uma sugestão de que quando ela abrir os olhos ela vai perceber que ela é o Homem de Ferro e ela vai ter todos os poderes do Homem de Ferro. E aí a pessoa vai lá, 3, 2, 1, olhos abertos, a pessoa abre os olhos e realmente se vê com a armadura de Homem de Ferro. O que essa pessoa pode querer fazer? Pode querer voar e aí ela sai correndo em direção à rua, é atropelada e a sua carreira como hipnotista foi embora e pior ainda, você fez com que aquela pessoa que confiou em você sofresse um dano físico. Consequentemente, sempre quando a gente vai dar uma sugestão, a gente tem que pensar no bem-estar daquela pessoa. Então, se eu vou dar uma sugestão de que quando ela abrir os olhos ela vai perceber que ela é o Homem de Ferro, ou se eu vou dar uma sugestão de que quando ela abrir os olhos ela vai ver um dragão, eu vou tomar os cuidados necessários. Exemplo, quando você abrir os olhos, você vai perceber que em cima daquele prédio tem um dragão. Mas você vai perceber que aquele dragão é um dragão muito tranquilo, você não vai sentir medo algum.
Ao contrário, você vai achar aquilo muito curioso e muito tranquilo. Você vai perceber que ele está distante, que você está seguro. 3, 2, 1, olhos abertos. Se eu vou dar uma sugestão da pessoa estar com a armadura do Homem de Ferro, isso, daqui a pouco você vai abrir os olhos e você vai perceber que você está com a armadura do Homem de Ferro. E muito mais do que isso, você está com todos os poderes. Mas você vai perceber que você se sente muito confortável e que você não tem nenhuma vontade de sair exatamente do lugar que você está agora. Você vai ficar exatamente nesse lugar, como se você estivesse grudado no chão. Mas isso vai fazer com que você se sinta muito bem, muito tranquilo. Ou seja, eu estou adequando uma sugestão para fazer com que aquela pessoa viva uma experiência positiva, mas deixando que aquela pessoa esteja em segurança, primando pela segurança dela. Uma coisa que acontece muito na hipnose, as pessoas às vezes perguntam, né? É possível a pessoa comer uma cebola achando que está comendo um chocolate? Sim, é possível que ela coma uma cebola achando que ela coma chocolate. Mas para que isso? Né? Eu costumo mostrar nos meus cursos, e o que eu faço? Eu pego, por exemplo, um pão de queijo, ou uma bomba de chocolate, ou um doce qualquer, dou para a pessoa e falo para ela, pense agora na comida mais gostosa da sua vida. E aí a pessoa pensa numa lasanha, por exemplo, ou a pessoa pensa numa feijoada, ou a pessoa pensa no churros, ou a pessoa pensa no que quiser, no que ela mais gosta de comer. E agora você vai comer isso que eu estou te dando na mão. E quando você comer isso, você vai perceber que é exatamente essa comida maravilhosa. E aí a pessoa come um pão de queijo, ou come uma bomba de chocolate, e ela morde aquilo e sente o gosto da feijoada, da lasanha, de uma comida que ela gosta muito. Ou você pega uma água e aí você fala para a pessoa, quando você beber essa água, você vai perceber que é a bebida que você mais gosta na vida. Qual a bebida que você mais gosta? Aí a pessoa fala para você, é suco de laranja. E aí você dá água para ela e ela bebe o suco de laranja mais gostoso da vida dela. Se a gente pode trabalhar desse jeito, para que a gente vai fazer com que aquela pessoa coma uma cebola ou coma algo que vai fazer com que ela se sinta mal? Dá para a gente ter o mesmo efeito, gerar uma alucinação gustativa, gerar uma alucinação referente a olfativa, uma alucinação referente a som, gerar uma alucinação referente à visão, mas algo legal para a pessoa, algo positivo para aquela pessoa. A gente não pode deixar aquela pessoa sentir medo, se sentir mal com aquilo que está acontecendo. Então, muito cuidado com as sugestões, sempre utilizando as regrinhas de segurança. E no seu processo, sempre lembrando da homoação e da heteroação. Quanto mais você aprofundar o conceito de homoação e heteroação dentro da sua construção das suas escalas de sugestão, mais você vai ter sucesso e mais você vai proporcionar para aquela pessoa uma experiência sensacional. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula sobre sugestão. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí o seu comentário, deixa a sua pergunta. Se quiser saber alguma coisa sobre sugestão, como eu posso fazer com que aconteça isso ou aquilo, como eu posso proporcionar para aquela pessoa essa experiência, deixa aí no seu comentário. Se você gostou, deixa o seu like aí também, compartilhe, enfim, apoie o canal para que ele cresça cada vez mais, ok? Obrigado, gente, valeu, até a próxima.